gente pode invadindo mais uma vez o 18º Congresso de Gente e Gestão, mais uma vez bem acompanhadas. Agora com a Ana Maria Beckman, que palestrou aqui pra gente, né, Suzy? Palestra lotada, todo mundo interessado, mais um tema de uma palestrante regional nossa aqui da terra, que todo mundo conhece a Ana em RH. E a gente aproveitou, então, e conseguiu arrastar a Ana para esse podcast. Quase literalmente. Meu Deus. Essas duas, muito tímida. Uma hora dessa eu já estou toda vermelha, né? É porque a gente tem que vencer, né? Na marra. Ontem eu me senti na beira de um precipício, tipo, vai, aí eu fui. Estava falando para quantas pessoas? Não tenho ideia. Sendo bem sincera. É porque essa novidade, né, da palestra silenciosa, com uma plateia assim que estava bem diluída, misturada e tal, mas essa novidade do nosso congresso, isso marcou muito o congresso. Como é que foi essa experiência, Tatiana? Então, para mim foi bem desafiador, porque assim, eu estou acostumada a falar com públicos menores, eu estava ali acanhada, indo lá para a arena menor. Aí me disseram, não, o seu local é para cá, e aí eu, nossa, vamos em frente. Só 450 pessoas. E aí é normal, na hora que você começa a falar, você direciona o olhar para alguém que está prestando atenção. Então, quando eu fiz uma pergunta e eu vi as pessoas na outra ponta, lá na outra, levantando a mão, eu digo, nossa, e agora? Para quem que eu olho, com quem eu falo? Mas no final deu tudo certo. Foi muito bom. Experiência? Foi muito bom. Como eu disse, foi desafiadora, mas eu acho que se não for assim, a gente não se predispõe a algumas coisas. Porque a gente quer sempre fazer o perfeito, não quer que tenha erro, você não quer ser vulnerável. Então, essa situação coloca a gente à prova e a gente vai e se testa. Também, se tiver algum erro, tá tudo bem e no final dá tudo certo. Para mim foi muito bom. E nós falamos sobre o quê? Futuro do RH, né, Ana? Exatamente, mais propriamente futuros, né, do trabalho. Então, a gente começa falando sobre futuros, né, porque não existe, apesar da gente ter aprendido a falar futuro, na verdade a gente tem várias possibilidades. E isso é muito importante porque quando você fala só de futuro, a situação fica determinística, você só trabalha com aquela situação, com aquela possibilidade. Então, um cenário. Um cenário. E futuros é abrangente, e é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo, o caminho é esse. Então, esse futuros, ele cabe muitas coisas, ele é mais inclusivo, ele é diversificado. Então, é o que eu costumo sempre falar. O futuro da alimentação, ela pode ser orgânica, ela pode ser sintética. O nosso futuro enquanto humanos, nós podemos ter inteligência artificial, inteligência emocional, inteligência humana. Então, existe essa possibilidade muito ampla. E mesmo que a gente esteja sendo assombrado aí pelas novas tecnologias, inteligência artificial, IA generativa, enfim, os futuros, eles têm muita gente envolvida numa outra roupagem, num outro modelo, numa outra forma de atuar, e é isso que a gente precisa descobrir, quais são os caminhos que a gente tem que seguir daqui para frente. Eu vejo que, em termos de evolução do mundo de trabalho, a gente sempre teve mudanças, né? Sim. Bora pegar um clássico. Cargos que surgiam e cargos que sumiam. Sim. Profissões que surgiam, profissões que sumiam. Sim. Só que numa curva discreta. Mais lenta. Né? Então, assim, a cada 20 anos, uma tecnologia, e aí sumia alguma coisa, surgia outra. Agora, 11 de manhã, nós falávamos. Sim. Cara, tem gente escolhendo profissão que a gente não sabe nem de onde vem para onde vai. Né? Os cursos, as formações são tão incríveis e disruptivas que permitem N possibilidades. Então, a gente precisa entender que é muito, ainda muito enigmático. Sim, Né? e por isso que o letramento em futuros, ele é muito importante. Normalmente, quando a gente começa, esse foi um assunto que me fascinou, na prática, porque eu faço RH todos os dias, eu faço processo de aquisição de talentos todos os dias, e aí eu comecei a perceber que o mercado não funcionava mais do mesmo jeito. Então, você contratava as pessoas de uma forma, você atraía o talento de alguma forma. Isso mudou bastante, né? Muito. Então, antes, quando a gente tinha um processo, você escolhia as pessoas, né? Tinha essa questão, faz um processo de seleção,
muitos candidatos participando e, de repente, esse público hoje escolhe a gente e não mais o contrário. E por que eles estão nos escolhendo? Por N situações, possibilidade de futuros, propósito, engajamento, questão de qualidade de vida. Então, são muitas... Então, tem alguma coisa acontecendo, está mudando, a gente não pode usar as mesmas fórmulas, né? E por isso eu tive esse interesse muito grande de começar a estudar futuros, fui fazer formações nessa área e cada vez mais apaixonada por esse assunto. E uma das possibilidades é exatamente a questão que a gente acredita, que é buscar no passado ou no presente o que será o futuro. Hoje os estudos já mostram que você tem que fazer o contrário, que eles chamam de future back. É você ir no futuro sem amarra, sem nenhum tipo de prisão, vai lá, imagina como deve ser e volta a aplicar isso e nas possibilidades que cabe isso para o presente. Meio que antecipando? Antecipando esses cenários. Essa é uma forma de pensar em futuro do trabalho. É fazer esse caminho diferente, né? Não ir para o futuro, só que no RH. Exatamente, exatamente. Tem algumas... Fui lá, vi coisas que eu nem imaginava que existiam e esses estudos têm mostrado que aquilo que a gente imaginava que era improvável, hoje está aqui, está surgindo, está acontecendo. Esses dias mesmo, a IA generativa deu de novo um salto, que é produzindo, hoje já existe uma plataforma, uma startup lançou essa plataforma, onde você pode falar um texto, vamos lá, como se a gente estivesse aqui, estamos numa sala com uma luz branca, usando blusas laranjas, a gente está falando e a inteligência vai produzir um vídeo com base nessa informação. Então, hoje o que tem de mais moderno na área de inteligência artificial foi lançado há 2 semanas. Antes a gente via esses lançamentos a cada 2 anos, a cada 5 anos. Vai mudar. Então, eu sei que parece até a gente ouve falar nisso o tempo todo, mas assim, as mudanças elas estão sendo muito frenéticas. É uma progressão. Exatamente. Não é mais nem geométrica. Não, é exponencial. É exponencial. É tão rápido. E você nem terminou de entender uma e já tem outra. Exatamente. A quantidade de inteligências artificiais hoje é assustador. Isso. Eu adoro tecnologia. Eu fico pensando, cara, como é que eu vou... Nem aprendi isso aqui ainda, como é que eu vou buscar uma coisa nova? Sim. E tem tanto para aprender. Exatamente. Por isso que o Future Back ajuda bastante, porque faz você imaginar lá e voltar. E aí as estatísticas mostram, os estudos. Eu sou muito otimista em relação a futuros para o trabalho. Eu sei que tem todo um pânico, tem todo um medo gerado em relação a isso, mas eu vejo que tem muitos caminhos. Na mesma proporção que profissões irão desaparecer, outras tantas estão surgindo. Agora a gente precisa estar antenado, precisa ter uma postura ativa para esse momento. Então, aí vem uma estatística. 65% das crianças que estão hoje na escola, elas trabalharão em atividades que nem existem ainda. Então, assim, é assustador quando a gente pensa nesse sentido. E tem um outro que é um escritor, um historiador muito famoso, que é o Harari, que é maravilhoso. Ele fala que em 2050 nós teremos uma outra categoria de pessoas que serão a categoria dos desocupados. Aí quando você fala nisso, te dá um susto muito grande. Então, como assim, né? O que faremos? Essa é uma situação preocupante, porque você vai precisar desenvolver essas pessoas a partir de agora, vai começar a se preocupar com isso. Então, aonde estão as melhores informações? O Fórum Econômico Mundial libera todos os anos uma lista, é como se fosse um manual, um mapa, com as profissões que são as mais promissoras. Eles acabaram de liberar uma lista até 2027. Então, tem 10 profissões. Quem tiver interesse, essa lista é pública, qualquer pessoa pode consultar, mas todas as atividades que estão lá, se a gente procurasse alguns anos atrás, elas não existiam. Então, vai desde analista de inteligência artificial, analista de fintech, que são os engenheiros da área de finanças, né, da área financeira, a biomimética, que é você observar a natureza e tirar tudo que tem de bom na natureza e produzir, quer dizer, o êxito que a natureza tem.
Tanto que tem hoje pesquisadores observando formigas, abelhas e ver o quanto que isso pode trazer de produtividade para o nosso ambiente. Então, N profissões. E o que é muito interessante? Interdisciplinariedade. Então, aquilo que a gente nunca via. Médico estudando robótica, advogados estudando engenharia jurídica. Então, são coisas muito inovadoras que vão dar um trabalho porque a gente vai precisar estudar muito. Mas faz parte, né? Não só estudar, como também construir um conhecimento. Sim. Uma coisa que ainda não existe, ainda tem um campo enorme para se descobrir, para se inventar, para se experienciar, né? Exatamente, Então, assim, tem um futuro interessante aí, né? Causa um pouquinho de medo, como qualquer outro desconhecido, né? Mas tem um monte de oportunidades. Sim, várias. O que é mais interessante? Em tudo que eu tenho feito de curadoria ou estudos, todas as pesquisas mostram, antes de qualquer coisa, que antes da gente se preocupar com as inteligências artificiais ou com a inteligência, a gente precisa se preocupar com a inteligência humana. Então, existem estudos muito concretos que os seres humanos, as pessoas para se encaixar nesses futuros, elas vão ter que desenvolver muitas habilidades, muitas skills. Essas skills são numerosas e em muito pouco tem uma pesquisa da Pearson, que é uma empresa de educação, que ela elege quais são os comportamentos que vão estar mais em evidência até 2030. 3, eu não lembro aqui o número certinho, mas 3 ou 4 são habilidades técnicas, o restante é comportamento. Então, e o primeiro, tá? Aquele que está em cima, assim, no topo, é a habilidade para aprender. Aprender, desaprender, quer dizer, por isso que eu digo que hoje a gente não pode sequer se dar o luxo de dizer tenho 20 anos de experiência na área tal, porque tudo que você fez há 2 anos atrás talvez esteja obsoleto. Mas se dá o luxo, né? De repente já... Exatamente. Obsolescência. Não que, claro, que a nossa experiência não tenha um valor, que não tenha um significado, mas é a abertura que a gente precisa ter para desaprender, reaprender e aprender. Então, se tem algum comportamento que está na lista aí de letramento para o futuro, essa é a principal delas. É aprender, reaprender e desaprender. Olha aí. E me diz o seguinte, como é que fez? Porque assim, você é uma pessoa que participa, que conhece todo mundo de RH daqui, que lida com as empresas, com as pessoas. Como é que nessa ótica de futuro você vê que os RHs, né, que nós estamos atuando aqui da nossa região, né? Como é que você vê esse movimento de pensar no futuro ou de estar aberto para esse aprendizado dentro aqui da nossa região com os nossos profissionais como um todo? Eu percebo que a gente ainda tem um longo caminho pela frente para seguir, porque assim, as pessoas estão pouquíssimo antenadas com essas mudanças, mas a gente já vê algumas alterações, a própria preocupação com a diversidade, com as questões de ESG, elas são bem mais frequentes. Nos nossos futuros existe sim muita diversidade, muita alternância, mas a gente ainda precisa caminhar. E é uma coisa básica, é letramento, é alfabetização para o futuro. A gente precisa começar a estudar isso de uma forma pequena, lendo textos, verificando as possibilidades. Então, tem muito caminho ainda para seguir. Mas isso não é ruim. E tem espaço, né, para a gente seguir. Precisamos fazer isso rápido. Mas a gente está caminhando, mas no início, bem iniciozinho ainda. Desde que se olhe como oportunidade. Exatamente, exatamente. Legal. É isso mesmo. E Ana, me diz uma coisa, se as pessoas quiserem te encontrar em rede social, quiserem te encontrar para bater um papo sobre isso tudo, como é que faz? Então, eu faço parte do Grupo Executiva, que é uma consultoria em RH. É uma consultoria que já está no mercado há bastante tempo. Hoje é a empresa principal em que eu trabalho, eu sou sócia da empresa e eu estou lá. Então, nas redes sociais, a gente se identifica como Executiva RH, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram. Então é @Executiva RH? Exatamente, @Executiva RH. Executiva RH, não tem pontinho, não tem tracinho? Nada, simples assim. E estamos lá, à disposição. Legal, muito bem. Então, agradeço muito que tu tenha vindo bater esse papo com a gente, né? Eu espero que todo mundo aproveite muito isso e comece a se despertar, porque realmente esses futuros estão batendo na porta. Vocês viram aí o que a Ana está falando, né? Vamos lá, então, Rô.
Muito obrigada, Ana. Obrigada, eu que agradeço. Valeu a oportunidade de bater esse papo contigo. Tenho certeza que no Congresso fez o maior sucesso. Ah, que bom. Que te assistiu. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.